Agora, isso aí tem que ter um protocolo também, porque assim, você não vai querer que o presidente Lula se comporte como o Bolsonaro se comportava, abanando o rabo e falando I love you, batendo continência para... O presidente Lula... eu acho que não é isso que o presidente Lula, ele tem um outro tipo de perfil. E se houver... Dizer o seguinte, olha, a encomenda do presidente, que foi dada a 4 ministérios, Fazenda, Relações Exteriores, Casa Civil e Desenvolvimento, foi justamente de apresentar para ele um painel com todas as medidas possíveis, de curto, médio e longo prazo. Tem algumas que são até estruturantes, no sentido de fortalecer exportações, no sentido de reformular alguns programas de governo voltados para a pauta de exportação de pequenas, médias e grandes empresas, diversificar parcerias comerciais, enfim. Então tem coisas, desde coisas estruturais até coisas de curto prazo, que é, por exemplo, o socorro a empresas que sejam duramente afetadas e não tenham condições de enfrentar esse desafio que foi imposto, que está sendo imposto ao Brasil, e pelo menos no curto prazo. O que é socorro? Por exemplo, o que a gente fez com algumas empresas no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? A gente fez uma linha de crédito a juros bem baixos, dando prazo de carência para permitir a pessoa se readequar à nova realidade. Essas empresas vão conseguir parcerias com outros países, não há dúvida disso. Mas elas não vão conseguir fazer isso o mês que vem. Elas vão ter que se readaptar, eventualmente vão ter que importar maquinário, eventualmente vão ter que investir na abertura de novos mercados. Então nós estamos procurando apresentar um cardápio para o presidente que possa ser utilizado de acordo com a necessidade de cada setor, de cada empresa, para que as pessoas sintam segurança de continuar os seus investimentos e não fazer dessa iniciativa, que não dependeu do Brasil, né, dessa iniciativa dos Estados Unidos, unilateral, não fazer disso motivo para desistir ou para abdicar de buscar novos caminhos. O Brasil, nossa pauta de importações já é muito diversificada. Se você comparar o Brasil com o México ou com o Canadá, é muito diferente a nossa realidade. Nós tínhamos uma dependência muito grande das exportações para os Estados Unidos e vice-versa, importávamos mais. Hoje a gente exporta muito mais para outras regiões do planeta. Você pegar a China, mas não só a China, a ASEAN, que não tem a China entre os seus membros, você vai ver que o Brasil exporta para o Sudeste Asiático um volume de mercadorias superior ao que exporta para a Europa, por exemplo. Né? Nós temos um acordo com a União Europeia entabulado, já bastante amadurecido. Podemos concluir o ano com esse acordo. Então nós temos que entender que os Estados Unidos estão defendendo seus interesses. Você pode criticar ou pode elogiar, mas o fato é que tem um presidente ali que está, né, tomando medidas, na minha opinião, em relação ao Brasil, equivocadas, porque nós mais importamos do que exportamos para eles. Então não faz sentido nenhum você punir alguém que tem déficit com você. Em segundo lugar, nós exportamos muitos insumos para os Estados Unidos. Quer dizer, são coisas que vão encarecer o dia a dia do povo americano, né? Seja na carne, nos ovos, no café, nas frutas, no suco de laranja. Isso vai encarecer o dia a dia do trabalhador dos Estados Unidos da América, né? E vai, eventualmente, fazer os preços domésticos aqui do Brasil caírem, porque vai aumentar a oferta desses produtos em território nacional. Então, tudo para dizer que a gente tem que ter muita cautela, muita sobriedade. Nós não podemos nem ser arrogantes, nem ser submissos. Tem que respeitar o Brasil tem tamanho, né? Todo o país merece respeito, mas o Brasil, pela sua dimensão, pela sua importância no mundo, pela sua histórica diplomacia multilateral, eu penso que nós temos todas as condições de não fazer do dia 1º de agosto um dia fatídico, né? Olha, não, nós vamos continuar negociando. Nós temos um problema que nós não sabemos qual a medida que vai ser tomada pelos Estados Unidos. Você está julgando o governo como se o governo dos Estados Unidos soubesse o que vai fazer essa semana. E nem os secretários de Estado têm completa clareza do que vai acontecer. Ele te disse isso? Não, porque a cada momento, olha, pode ser que não é... Hoje tem notícia da imprensa. Quer dizer,
você tem que olhar para o outro lado também, porque senão você vai ficar com uma avaliação muito parcial. Quando um secretário diz, olha, talvez café não entre, talvez manga não entre, aí tem notícia, Embraer talvez não... Quer dizer, você começa a ver que nem da parte deles há total clareza. Então, como é que eu vou anunciar uma medida hoje de um ato que eu desconheço e que eles desconhecem? Não está claro para nós. Eu não vejo assim as coisas e nem penso que o presidente Lula queira tirar proveito de uma situação que deveria envergonhar, que é ter uma força política dentro do país agindo contra o próprio país. Vocês estão acompanhando o debate em torno do protagonismo que assumiu a família Bolsonaro, alguns governadores, inclusive, que já estão mudando de opinião porque perceberam que não caiu bem. Mas, assim, tem um viralatismo, assim, de ficar abanando o rabo para... Não é assim que funciona a diplomacia. Aí ficam pressionando. Eu já liguei para o secretário Bessent, ele está na Europa. A assessoria dele diz que, na volta da Europa, pode ser que se estabeleça um canal do Tesouro americano com o Ministério da Fazenda. O Lutnick está conversando com mais frequência com o vice-presidente Alckmin, até porque ele não está encarregado de acordos específicos como o Bessent está. Então, as coisas estão acontecendo mais no ritmo deles do que no nosso. Porque, eu repito, nós desconhecemos a medida que vai ser tomada. Agora, o plano de contingência, o presidente vai poder tomar a decisão de medidas de curto, médio e longo prazo no momento que ele achar oportuno. Quando ele considerar oportuno tomar uma decisão, ele vai tomar, porque elas já estão desenhadas para isso. Quando ele falar, eu quero isso, vai sair em 24, 48 horas, a coisa vai estar pronta. Seja o que for dentro do menu que nós apresentamos a ele. Então, nós estamos, assim, tranquilos de que nós cumprimos a missão que ele nos deu de endereçar esse tema. Agora, é um jogo que está sendo jogado por dois times aí. Nós precisamos saber, né, o que efetivamente vai ser, qual a decisão que vai ser tomada em relação ao Brasil. Porque essas coisas estão mudando em relação ao resto do mundo, pode ser que mude em relação ao Brasil, e nós temos que ter a serenidade. Eu discordo também de uma afirmação, a recuperação da aprovação do governo se deu antes do tarifaço, já no debate sobre a tributação dos super ricos no Brasil. Nós temos um acompanhamento de tracking e já no debate sobre se era o caso de tributar os super ricos que não pagam impostos, pagam 2,6% de alíquota, para isentar 10 milhões de brasileiros até R$5 mil de renda mensal e mais outros 5 milhões com renda mensal de 5 a 7 mil reais, se isso era uma coisa que, né, fazia sentido para a população. Claro. Quero dizer para você que em maio eu encontrei na Califórnia com o secretário Scott Bessent e nós estávamos discutindo a negociação da tarifa de 10. E ele próprio reconheceu na conversa de que realmente fazia pouco sentido um país que tem déficit comercial ser taxado. Mas não é ele que decide, né? Não é o único que decide, mas ele tem influência nas decisões que são tomadas pelo presidente Trump. Agora, nós queremos crer que quando nós levarmos a realidade das relações bilaterais, essa tensão tende a se dissipar, a menos que a influência do bolsonarismo sobre a Casa Branca se manifeste de uma forma, na minha opinião, pouco producente para a interlocução entre dois países, entre dois povos, que têm 200 anos de amizade e que nunca foram antagonistas. Os tópicos citados na abertura do processo do USTR contra o Brasil são os mesmos que Alckmin tem ouvido nas teleconferências e nas chamadas telefônicas com Howard Lutnick, ou os Estados Unidos estão pedindo outros assuntos, outras exigências, como, por exemplo, os minerais críticos? Tem se falado de mais coisas do que está na carta que foi tuitada, vamos dizer assim, porque ela não foi nem recebida formalmente. Então foi uma carta tuitada, aquela carta dispõe de algumas questões, como essa que eu mencionei, mas há outros temas que estão sendo tratados.
tanto pelo secretário Lutnick quanto pelo secretário Bessent, na conversa que mantivemos na Califórnia em maio desse ano. Havia uma série de outras questões sendo tratadas que não estão na carta que foi enviada. E a resposta às nossas cartas, desde maio, né, não chegaram. Quer dizer, as nossas boas provocações no sentido, olha, vamos discutir esses temas, não houve uma resposta formal. Por isso que eu te digo, é muito difícil hoje, antes de saber a decisão do governo dos Estados Unidos, né, qual decisão vai ser tomada, nós anteciparmos qualquer medida. Então, o ideal é o que nós estamos fazendo, na minha opinião. É saber, né, por onde o Executivo Federal pode caminhar e, à luz do que acontecer nos próximos dias, ir tomando as medidas necessárias para mitigar os efeitos deletérios que essa medida pode acarretar para a economia brasileira, proteger a nossa economia. Lembrando que nossa economia está num momento de desemprego na mínima histórica, crescimento médio de 3% ao ano, saímos do mapa da fome, colocamos 4 milhões de trabalhadores no consignado privado, com taxa de juro metade do que pagavam nos instrumentos anteriores à divulgação dessa nova ferramenta. Enfim, nós queremos proteger essas conquistas dos trabalhadores brasileiros e vamos continuar fazendo isso, independente da medida que vai ser tomada. Eu fui me encontrar com o Bessent sem ser convidado. Eu fui para a Califórnia sabendo que ele ia estar lá. Eu tinha outros interesses, que era a discussão dos data centers brasileiros, que é uma questão também de soberania nacional, e consegui, via um amigo comum, que eu posso até declinar quem foi, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que fez o contato para que nós pudéssemos nos reunir. Então, de maio para cá, eu já estou trabalhando. Agora, não fico alardeando isso, porque não é do meu feitio. Primeiro, ficar fazendo propaganda de uma obrigação que eu tenho que performar. Segundo, porque o governo americano mudou de postura de maio para cá, completamente. De maio a julho, ele mudou completamente de postura em relação ao mundo. O que o México está sofrendo é muito mais grave do que o Brasil está sofrendo. O que o Canadá está sofrendo é muito mais grave do que o Brasil está sofrendo. E você vai ficar acusando o Mark Carney, que é uma celebridade no mundo financeiro, de que ele não se deu conta dos riscos que estava correndo. Começa a ficar muito pueril esse debate. Nós estamos trabalhando desde os 10%, eu pessoalmente estou envolvido, o presidente Alckmin não faz outra coisa a não ser isso. Agora, às vezes eu fico vendo figuras da oposição fazendo esse tipo querendo emplacar esse tipo de narrativa. E o que eles fizeram? Ao invés de ajudar, eles estão atrapalhando. Ao invés da oposição ajudar, unir o país em torno de uma agenda racional, de uma agenda de gente madura, eles estão atrapalhando. E esse tipo de discurso que eles estão divulgando só atrapalha as negociações. Quer dizer, você está levando água para o moinho da pessoa que está querendo te taxar, ao invés de defender os interesses nacionais. Eu, sinceramente, o viralatismo é conhecido no Brasil desde o Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues dizia que nós temos uma compulsão a nos colocar de uma forma inferior para o resto do mundo. É que nessa mesa de negociação a gente está em desvantagem, né, ministro? Mas não é uma questão de viralatismo. A Europa está em desvantagem, o Japão está em desvantagem. Vocês estão falando da maior potência do mundo. Vocês estão falando da maior potência do mundo que resolveu virar a mesa. Uhum. Né? Ministro, e nós estamos assistindo isso, no começo com uma certa perplexidade, mas nós estamos procurando os canais para trazer para a racionalidade. Agora, isso aí tem que ter um protocolo também, porque assim, você não vai querer que o presidente Lula se comporte como o Bolsonaro se comportava, abanando o rabo e falando I love you, batendo continência para... O presidente Lula... eu acho que não é isso que o presidente Lula ele tem um outro tipo de perfil. E se houver uma reunião entre os presidentes, um telefonema entre os presidentes, nós temos que ter a segurança que não vai acontecer com o presidente Lula o que aconteceu com o Zelensky, que passou um papelão na Casa Branca. Todo mundo assistiu. Então não vale tudo para tentar... Não é questão disso, é questão que são duas nações soberanas. São dois povos representados. Ou você se dá o respeito, algum respeito, ou você vai virar motivo de chacota.
Agora, que falta de empenho está faltando do governo brasileiro? Nós temos um vice-presidente da República que é o ministro do desenvolvimento do país, que está 100% do tempo dedicado a isso. Hoje ele fez reunião, ontem ele fez reunião, reuniu todo o empresariado. Então nós temos que parar um pouquinho de ficar desunindo o país. Nós temos um problema que não fomos nós que criamos, nem demos ensejo a isso. Nós respeitamos todos os países. Só para você saber, Thaís, eu fui designado pelo presidente Lula, durante os 2 anos do governo Biden, 2 últimos anos, para estreitar as relações com os Estados Unidos. Eu tive inúmeras conversas com a secretária Yellen, buscando parceria com os Estados Unidos, sob a alegação de que eles estavam perdendo terreno na América do Sul. Eu fui o portador deste recado, dizendo, vocês estão... E aí o governo muda e como ficou a sua relação? Não, Estaca zero. Não, a Yellen saiu, mudou, fomos 180 graus, né? Eu não torci para o Trump, né? Tem que confessar isso, porque eu sabia que ia mudar muito a relação bilateral. Agora, a primeira oportunidade que eu tive de encontrar o secretário, minha contraparte, eu busquei esse encontro. Tive um encontro e foi um ótimo encontro. Agora, ele próprio, na semana passada, foi falar bem do Powell e tomou um puxão de orelha, entendeu? Do governo. Então, tá todo mundo ali pisando em ovos para saber o que a Casa Branca afinal quer. E nós estamos também querendo entender o que a Casa Branca quer, porque para você sentar à mesa e fazer qualquer proposta de negociação, você precisa entender o que o teu interlocutor está pedindo. E isso não está claro nem para vocês, nem para a imprensa americana, nem para nós. Você perguntar hoje para um jornalista dos Estados Unidos, a imprensa americana está defendendo mais o Brasil do que a imprensa brasileira.